Olá, boa noite para você. Vamos começar a semana muito bem informados. É segunda-feira, dia 23 de outubro. Tem muita informação, hein? Profissionais da rede municipal recebem treinamento com foco na qualidade da merenda escolar. O desenvolvimento da fala, possíveis problemas, diagnóstico e tratamento. Assunto também do TV Notícias de hoje, que tem ainda uma reportagem sobre a ACD. A associação vai fechar o ano no vermelho e precisa ainda mais da ajuda da comunidade. Esporte, atleta de Uberlândia coleciona medalhas. E agora mais uma, é campeão mundial. Tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais. Quando a gente ouve falar que muitas crianças vão para a escola e aguardam ansiosas a hora da merenda, é a realidade. Para muitas, é a principal refeição do dia. As escolas municipais em Uberlândia preparam um cardápio saboroso e nutritivo. E os profissionais que cuidam da cantina têm recebido treinamento. O objetivo, melhorar ainda mais o cardápio. Na hora do lanche, são as próprias crianças que servem a comida. Arroz, feijão, carne, arroz, feijão, tomate, beterraba e salada. Tudo é preparado pelas assistentes de serviços administrativos, ASAS, com o apoio da equipe do Programa Municipal de Alimentação Escolar, PMAE. Nós vamos acompanhar a prática. O que seria essa prática? Seria desde o cardápio, a manipulação, o armazenamento, os cortes e as receitas. Então agora é um momento de troca de experiência com as nossas asas. Marília é nutricionista e faz todo o processo de montagem do cardápio. Ela também orienta as assistentes sobre boas práticas e manipulação dos alimentos. Hoje a gente tem duas opções de cardápio em relação a tempo em permanência em sala de aula. Então, o cardápio que é parcial, a gente tem que atingir no mínimo 30% das necessidades nutricionais. E quando o cardápio é integral, a gente atende 70% dessas recomendações. Então, assim, a gente tem uma variedade de nutrientes que a gente encontra nos hortifrutis. Hoje a gente tem, em média, uns 15 produtos diversificados, com legumes, hortaliças, frutas. A nutricionista explica que a prioridade é sempre elaborar um cardápio saudável, alimentação simples e nutritiva, indispensável para um melhor desenvolvimento da criança. A gente tem o arroz, o feijão, a carne, e essas crianças da educação infantil, o que elas precisam nesse período de desenvolvimento, de crescimento, são alimentos que são ricos em cálcio, em ferro, em vitamina A, que tenha selênio, que tenha zinco e outros demais nutrientes e vitaminas que são complementares para o desenvolvimento intelectual e de desenvolvimento infantil e de crescimento. O workshop do PMAE vai passar por mais de 150 escolas municipais, que atendem aproximadamente 65 mil crianças. Tânia é formada em gastronomia e explica que tudo é pensado sempre com um foco: segurança alimentar e saúde da criança. Uma criança precisa de uma alimentação saudável. A criança alimentando saudável é uma criança sadia. E o acompanhamento dela, pedagógico, o acompanhamento dela das escolas, no dia a dia. Então, uma criança bem alimentada. O que você mais gostou do seu prato hoje? Arroz, tomate, salada, beterraba. Então, você gostou de tudo? E é isso mesmo, tem que comer de tudo um pouco. Vale ressaltar que no dia 21 de outubro, sábado passado, foi comemorado o Dia da Alimentação Escolar. O workshop, que nós vimos aí na matéria, faz parte de uma série de atividades programadas também em função da data. O tempo fechou em Uberlândia e em boa parte da região. O clima ficou um pouco mais agradável. Deu até para sentir um friozinho pela manhã. Vamos à previsão para esta terça-feira. Em Uberlândia, o dia começa nublado e deve chover ao longo do dia. Mínima prevista de 19 graus e máxima de 27. Em Araguari, a terça vai ser de tempo fechado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Patos de Minas, pouco sol e aumento de nuvens. A temperatura varia entre 16 e 28 graus e pode chover ao longo do dia. Deve chover também em Ituiutaba, e a mínima prevista é de 22 graus e máxima de 33.
Em Monte Carmelo, a terça vai ser quente, mesmo com chuva. A temperatura varia entre 17 e 26 graus. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou hoje e vai até domingo. A programação conta com várias atividades, como a 7ª mostra Brincando e Aprendendo e o projeto Astronomia no Parque. Gislene Rodrigues conta como participar. Olá, Flávia, e a todos que acompanham o TVU Notícias. A mostra Brincando e Aprendendo deste ano tem como tema A Matemática Está em Tudo. Para ter mais informações, eu converso com a Silvia Martins. Ela é professora do Instituto de Física da UFO e coordenadora regional da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Professora, conta pra gente, este evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Exatamente. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem um objetivo de criar mutirões de divulgação científica. E esse evento, na cidade de Uberlândia, acredito que seja o evento mais intenso de todos eles. A gente reúne diversas atividades interativas, promovidas por grupos da universidade, do Instituto Federal e de outras instituições, para falar de ciência, e nesse caso da matemática, mais especificamente, de uma forma bem descontraída. O evento é imperdível. A ideia é, como diz o nome, brincar e aprender. Exatamente. A ideia é que aprender sobre ciência e discutir esses temas não precisa ser tão duro e tão árido como a gente pode pensar. Além do Brincando e Aprendendo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem outro evento especial no encerramento. Exato. Para encerrar a semana, que é no dia 29, a gente lá do Museu Dica vai abrir o parque, a prefeitura vai abrir o parque à noite e o Museu Dica vai estar aberto e a gente vai fazer observações com o telescópio. Está todo mundo convidado lá no Parque Gávea. Só para confirmar então as datas dos eventos e os locais. O Brincando e Aprendendo, 26, 27 e 28 de outubro, no Uberlândia Shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. E o encerramento, que é a Astronomia no Parque, vai ser das 19 às 22 horas no Parque Gávea. Ok, muito obrigada pelas informações, professora. E lembrando que todos os eventos da programação são gratuitos. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. As escolas podem agendar visitas nos eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelo site www.dica.ufo.br. E depois do intervalo, o desenvolvimento da fala, possíveis problemas, diagnóstico e tratamento. Tem ainda uma reportagem sobre a ACD. A associação vai fechar o ano no vermelho e precisa ainda mais da ajuda da comunidade. Eu faço um rápido intervalo e volto já. A ACD em Uberlândia vem enfrentando dificuldades com as contas. O ano vai fechar com um déficit de quase R$400 mil. O repasse do SUS não é suficiente para manter o pagamento de pessoal e outras despesas. A associação conta com os voluntários e também com a ajuda da comunidade. O atendimento às crianças, jovens e adultos é multidisciplinar e é referência para a nossa região. A pequena Sofia tem 1 ano de idade. Foi diagnosticada com epilepsia. Há 3 meses faz tratamento na ACD. A mãe Luciene conta que a pequena desenvolve mais a cada dia. O que ela faz hoje é tudo graças às meninas aqui da ACD. Ela já está começando a rolar, ela já está falando algumas palavrinhas. O que ela consegue fazer aqui foi as meninas que me ajudaram. Ver a filha bem e disposta deixa a mãe feliz. Muito bom, né? Porque a gente fica só com medo e me dá mais esperança ainda, que cada dia ela vai melhorar mais e mais. A ACD Uberlândia existe há 16 anos. Por dia são realizados aproximadamente 300 atendimentos. A associação oferece vários serviços na área de habilitação e reabilitação para pacientes de 48 cidades da região. São os pacientes que vêm para nós através da regulação. Atendemos nas áreas de fono, psicologia, fisio-solo, fisio-aquática, terapia ocupacional, psicologia e também na oficina ortopédica fitness, órtese e prótese.
A Associação de Assistência à Criança Deficiente vai fechar o ano de 2017 com um déficit orçamentário de R$ 400 mil. O repasse do SUS para cobrir as despesas é de 56%. O valor reduzido levou a associação a buscar outros meios para manter a unidade. Além do atendimento aos pacientes encaminhados pelo SUS, agora a ACD recebe pessoas sem deficiências encaminhadas por médico assistente ou unidades de saúde. Buscamos uma nova fonte de receita, que é o atendimento dos pacientes particular. Nós temos uma tabela própria para os pacientes que venham a ACD, que procurem ACD, e também uma tabela para as empresas, uma tabela diferenciada, onde as empresas colocam aos seus clientes e funcionários um benefício, um desconto maior para as empresas. Marco Aurélio explica que a população também pode ter acesso à oficina ortopédica fixa, onde são fabricadas para venda órteses, próteses, coletes, cadeiras de roda e outros meios auxiliares de locomoção. Um outro ponto também que a gente está levando também para o nosso cliente particular e também para as cidades circunvizinhas a Uberlândia, na produção de próteses, de órteses, cadeira de rodas. E também é bom deixar claro que é a única unidade de oficina da região privada que é habilitada ao Ministério da Saúde e à ABOTEC, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica. Maria Aparecida é de Centralina. Toda semana leva o Alisson para ser atendido na ACD. Para ela, o neto desenvolveu várias habilidades. O Alisson era uma criança muito atrasadinha. Foi só entrar aqui na ACD, ele desenvolveu bastante. Hoje em dia ele é uma criança mais interagida com as coisas. A avó conta que aprendeu como cuidar melhor do pequeno. Até então era muito crua, não sabia de nada, de orientação aqui na CD. Para mim também está sendo bom demais participar junto com o Alisson aqui na CD. E como nós vimos aí, o tratamento oferecido garante muito mais qualidade de vida aos pacientes. Nos dias 27 e 28 deste mês, próxima sexta e sábado, acontece o Teleton. Qualquer pessoa pode fazer uma doação. Muitas crianças precisam de uma atenção especial em relação ao desenvolvimento da fala, principalmente após os 2 anos de vida. Sobre possíveis problemas, diagnóstico e ajuda especializada também, eu converso agora com o fonoaudiólogo especialista em linguagem, Fernando Manuel Macedo Júnior. Fernando, muito obrigado pela presença. Obrigado. Quando a gente fala de problemas de fala, o desenvolvimento natural da fala, é algo comum? Porque muita gente pensa assim, não, o meu filho teve uma dificuldade um pouco maior de balbuciar, as primeiras palavras, palavra difícil, inclusive aí agora, o de falar as primeiras palavras e tal, mas é algo natural, ela acredita que seja natural. E não é bem assim, ou pode ser que não seja bem assim? Na verdade, a gente tem como padrão a idade da criança e todo o estímulo. Então, quando a gente fala em uma coisa natural, a gente tem que pensar também a questão do estímulo, se está sendo adequado para aquela idade e que estiver desenvolvendo em casa. E quando a gente fala em estímulo, que tipo de estímulo é esse que a mãe e o pai, principalmente, que são os primeiros educadores ali, os mais próximos, devem fazer? Porque hoje também é uma série de tecnologias, de aparelhos às mãos das crianças, inclusive nos primeiros anos de vida também. Na verdade, quando a gente fala de aparelho fonador, a boca, por exemplo, então a gente já começa a falar da amamentação. A própria amamentação, o ato da criança sugar o peito da mãe, ele já proporciona o desenvolvimento das musculaturas, do lábio, da língua, da bochecha, que futuramente vão proporcionar uma boa fala, uma boa articulação para os fonemas. E para estimular a criança a falar mesmo, a desenvolver as palavras, pedindo que ela repita as palavras, como é que funciona esse processo quase que de alfabetização ali dentro de casa, um processo inicial? Para isso a gente precisa de interlocutor, Então, assim, hoje que a gente vê muito a questão do celular, as crianças não têm um interlocutor, a criança recebe informações. E se o pai senta com a criança e conversa, dá atenção para ela, fica de frente, então já é um estímulo de fala. Ela precisa de uma oportunidade para conversar. Então, é um estímulo que pode ser feito em casa. Qual que é a hora que a mãe, principalmente, percebe que tem alguma coisa errada, que precisa de uma ajuda especializada? Olha, a partir dos 2 anos, se a criança não tem uma comunicação, além de apontar gestos, do que ela precisa ali, o básico, se a criança não compreende ordens simples,
já pode sim procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação mais detalhada e ver se aquele ambiente ali está proporcionando ele falar bem ou se tem outro problema mais cognitivo também. Uhum. Quais são os primeiros exames que são feitos, pelo menos através do fonoaudiólogo, né? Antes mesmo de buscar uma ajuda multidisciplinar? Logo após o nascimento, a gente já pede, o pediatra já pede o teste da linguinha, né? Que é para ver o freno luzinho curto embaixo da língua, se não está presa a língua ali, que a gente é conhecido como língua presa, e o teste da orelhinha, que é para avaliar a audição. Na verdade, ele avalia a função coclear, né, que é o funcionamento da cóclea. E aí, se tiver algum probleminha, já encaminha para o cuidado, ou colocar um aparelho, ou fazer a cirurgia do frenolectomia. Uhum. Como é que funciona, então, nesse caso? Só para a gente encerrar. Quando a mãe recebe o diagnóstico, por exemplo, de algum tipo de problema, a família tem que mudar alguns hábitos, até para estimular também essa criança, talvez fazendo uso de algum aparelho. A família em si tem que estimular essa criança a ter um desenvolvimento o mais natural possível? Sim. Sim. Geralmente, quando tem algum problema, se não tiver nenhum déficit cognitivo, intelectual, e está diagnosticado um atraso, geralmente pode acontecer num ambiente familiar mesmo. Então, aí ela precisa, inclusive nas terapias, a mãe participa das terapias e é orientada algumas formas de... Esporte. Você vai conhecer a história de um atleta aqui de Uberlândia. Ele tem apenas 14 anos e soma mais de 130 medalhas no karatê. Garantiu mais uma vitória. É campeão mundial. Alguns meses atrás, a gente gravou uma reportagem falando sobre atletas jovens e o Fernando estava entre eles. Até então, ele tinha subido ao pódio 129 vezes. Mas este cenário mudou um pouco. São 140 medalhas e tem mais uma notícia. O Fernando agora é campeão mundial na categoria 14 e 15 anos, menos de 70 quilos. Ele competiu com outros 12 atletas de 6 países. O Campeonato Mundial de Karatê da Associação Internacional do Estilo Gojukai, IKGA, aconteceu no início deste mês no Canadá. 15 atletas brasileiros participaram da competição. O Brasil conquistou 11 medalhas, entre elas o ouro do Fernando. O pai diz que foi a disputa mais difícil que o filho já participou. O jovem de 14 anos conta que ficou nervoso, afinal são atletas de alto nível, mas não teve outro jeito. Uma coisa muito emocionante. Como você disse, meu primeiro campeonato fora do país, né? Não meu primeiro campeonato mundial. Primeira vez que eu estou representando o nosso país lá fora. E é uma sensação muito boa. Realmente estar subindo lá no pódio com a bandeira do país, com o hino, é algo realmente muito emocionante. Fernando chegou do Canadá e ainda participou do Campeonato Brasileiro etapa final realizado na Bahia. Conquistou o bronze. Ele conta que tem uma agenda lotada de atividades. Concilia os estudos com aulas de matemática, violino, treino funcional, sessões de fisioterapia e, claro, karatê. Só não tem treino dia de sábado. A opção pelo esporte não era imaginada pelo pai. No entanto, depois de algum tempo, ele mesmo começou a fazer karatê. Mas decidiu focar em uma coisa só. Hoje é Fernando Filho no tatame e Fernando Pai nos bastidores, acompanhando tudo. Quando você pergunta para um menino qual esporte que ele vai escolher, 99% vai para o futebol, né? Então, quando ele falou, pai, eu quero karatê, foi uma surpresa positiva para mim, porque eu vi que ele estava criando já um diferencial desde pequeno. Então, isso me motivou a estar procurando esse esporte para ele. O karateca tem 2 senseis. Um está com ele desde o início, aos 5 anos de idade, e o outro é o Júnior, que começou a treinar o Fernando no começo deste ano. É um jovem disciplinado, busca sempre o que ele quer. Então, o mais importante de como atleta foi essa busca, essa persistência, esse desejo de conseguir alguma coisa. E isso mostra muito o espírito do Bushido, que é o espírito da arte marcial, a regra do samurai. Fernando acredita que o esporte tem um papel fundamental na vida das pessoas. O esporte, ele é capaz de agregar para as pessoas todos os requisitos que ele precisa para a vida, que é o caráter, que é a disciplina, que é a questão de hierarquia, que é a questão de buscar o foco, que é a questão de você suar para poder conquistar o que você quer. Então, o esporte, ele é um instrumento para a cidadania, para a vida da pessoa.
O jovem, que foi campeão brasileiro etapa final em 2013 e 2014, ainda levou o ouro no Brasileiro 2017 estilo Goju. O pai diz que a herança mais importante a deixar para os filhos é mostrar que eles são capazes de fazer as coisas com o próprio esforço. O tempo que eu tô aqui, então não é só sorte. Parabéns aí ao nosso campeão e que continue representando muito bem a nossa cidade e, é claro, a nossa região também. E agora nós vamos falar do ensino de Libra no contexto educacional. Quais foram os avanços, desafios que ainda precisam ser superados, questões que serão discutidas durante o 2º Congresso Nacional de Libras, que vai acontecer aqui na Universidade entre os dias 6 e 9 de novembro. Aqui comigo está a professora Eliamar Godoy, coordenadora do CEPAI da UF. Professora, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de Libras ou inserção da Libras no ensino formal, no nosso ensino tradicional, é sempre importante, não é mesmo? Que apesar de nossas leis, a gente tem que fomentar mais ainda essa necessidade junto aos nossos educadores, não é mesmo? Claro. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né? E a gente traz para a universidade, para discutir dentro da academia, questões relacionadas à língua de sinais, tão importante no contexto aí da sociedade e até mesmo na perspectiva linguística. Trazer essas discussões num congresso é uma oportunidade muito grande de a gente desenvolver uma série de reflexões a respeito, especialmente, das questões, dos aspectos relacionados à linguística da língua de sinais, processo de descrição, teoria, práticas de ensino. Também relacionados e discutir, que é muito importante, as questões da cultura e da identidade surda. Como que funciona e tem acontecido os processos de escolarização do aluno surdo na sala regular de ensino e como que as instituições educacionais têm se movido para receber com qualidade os alunos ingressantes surdos. Quem é que pode participar do 2º Congresso? O 2º Conalibras pode participar todas as pessoas interessadas nas questões relacionadas à língua de sinais, identidade e cultura surda. Então a gente tem quais categorias? Os docentes, os técnicos administrativos que envolvem, né, que são, desenvolvem trabalhos de acolhida do ingressante surdo também, intérprete de língua de sinais, os próprios alunos de graduação, de pós-graduação e pesquisadores em geral. Ainda dá tempo de inscrever trabalhos? Porque acontece, tempo, na verdade, é 6 e 9. Nós ainda temos um tempinho, não é mesmo? Sim, dá tempo ainda de escrever os trabalhos. A gente está recebendo resumos e aí a gente vai ter a oportunidade de trazer para discutir na academia pesquisa em estágio já finalizado, estágio inicial, também apresentação de projetos, também questão de relatos de experiência, que é tão rico. Então, a gente recebe primeiramente os resumos, depois o participante vai ter até 90 dias para poder submeter o artigo, o trabalho completo para o evento. E, professora, para participar, qualquer pessoa, então, pode participar? Sim, qualquer pessoa. Basta entrar no site, verificar lá, por exemplo, os eixos de que a gente vai oferecer discussão, se inscrever e vir mesmo para a UF, para a gente discutir e conversar e refletir a respeito, né, da língua de sinais, identidade e cultura surda. Que bom, eu vou reforçar, então, o nosso 2º Congresso aqui na Universidade acontece entre os dias 6 e 9 de novembro. Qualquer pessoa pode participar como ouvinte, também escrever trabalhos. Todas as informações e programação, inclusive, está no www.eventos.uf.br. Professora, muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E o TV Notícias de hoje acaba aqui. Tem mais informação a seguir no Jornal Minas, 2ª edição. Boa noite para você e até amanhã.